Eu logo cedo vendo um vídeo dos filhos do Gustavo Lima. Menino, as duas crianças num carro. E o filho de 7 anos. Tem o de 6 e o de 7. Até que eu estava confirmando a idade. O Gabriel de 6 e o Samuel de 7 estavam lá dentro do carro. Foi a Andressa que fez a publicação. Eu acho que sem imaginar que daria toda essa repercussão. Mas eu acho que, você sabe o que você falou agora? Que você acredita o porquê de Deus? Eu acredito que às vezes é livramento para ela. Tinha que acordar, porque isso não é normal, aceitável, concorda? Sim, todo mundo, assim, na internet, o assunto nas últimas horas ganhou uma enorme repercussão, porque a imagem realmente até serve para alertar outros pais. Sim, concorda? Se algum pai faz esse tipo de situação, serve como alerta. Vamos ver o vídeo? Olha isso. Olha isso. Olha quem tá dirigindo. Olha o outro de pé. For your safety, please fasten your seatbelt. Gente, como pode um negócio desse? A criança de 7 anos dirigindo o carro. Irresponsável. E com o irmão de 6 do lado e a mãe atrás, filmando. Cara, eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer um negócio desse. O postar ainda, para mim, é livramento divino. Porque agora espero eu que eles caiam na real. Porque e se a criança bate o carro, morre os dois? Sim, imagina. Você pode pôr criança de 7 anos para dirigir? Não, é exatamente isso. Ainda que, vamos dizer, eles estivessem ali e a gente sabe bem, o Gustavo se manifestou sobre este ocorrido, mas na minha opinião não tem nada que justifique essa atitude, essa decisão de deixar uma criança conduzir um veículo. Pior ainda, postar na rede social. É o que eu falo, às vezes, muita gente tem um poder nas mãos de influência e acho que nesse caso cabe a Andressa e ao Gustavo, que são dois queridos, né? O Gustavo é um baita cantor. Os dois, né? Mas são coisas erraram, distintas, né? erraram ao usar essas imagens na rede, porque de fato é uma influência para algo muito perigoso. Eu vou mais além. Para mim, mais errado é incentivar o filho de 7 anos a dirigir, mesmo que estivesse sozinho, e com o irmão de 6, sem cinto, de pé. Cara, como pode? Colocar na rede, eu vejo como livramento que quem sabe agora, com tanta gente falando, ela se conscientize que isso não, gente, pelo amor de Deus. Isso não é certo, não pode acontecer. Ela não pode gravar, achar que esse ambiente é normal, poxa, mas acho que é normal para eles, para ela, porque para filmar, entendeu? Isso que eu imaginei. Talvez não tenha sido a primeira vez que isso estivesse acontecendo, mas foi a primeira vez que ela postou, que ela compartilhou. Ali, eu acho que é o mais preocupante, é quantas vezes Deus deu o livramento do pior não acontecer. É isso. Por que não compra um carrinho de criança para criança dirigir, como qualquer gente que tem dinheiro faz? Tem, eles têm dinheiro. Exato. Não, gente, carrinho de criança. É coisa de adulto, não dá. É igual aquelas coisas assim, o filho vai lá e pede, não é o caso deles, né? Olha aqui a cervejinha na coisa, dá uma tacinha de espumante para brindar no final. É criança, gente. E vou te falar, eu acho que posso estar sendo errada e julgando. Mas do jeito que esse menino está dirigindo, não é a primeira vez que ele dirige. Não, ele já tem uma malandragenzinha ali, né? Inclusive, isso cabe penalidade, pode ser considerado até crime, porque no artigo 310 fala sobre justamente isso, que permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada com a habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou que não esteja em condições de conduzi-lo com segurança, que é o caso da criança. O caso dele é pior, porque ele só tem 7 anos. Exatamente. Pode gerar detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Enfim, não acho que vai ser o caso, mas cabe aí para você que está assistindo e fala, mas eu deixo o meu filho fazer isso. Porque teve gente na internet também falando, eu já fiz isso com meu filho. Gente, bom, se já pelo fez, tá amor tão de errado Deus. quanto. Exatamente. Gente, mas é insano. Eu não consigo pensar num negócio desse, você sabe? Sabe por quê? A gente está falando de 2 crianças de 7 e 6 anos. São 2 criancinhas pequenas. E o mais velho de 7 dirigindo um carro. Mas o carro é automático. Gente, não interessa o carro automático. Criança não dirige. Né? Criança não pode dirigir. Bom. E depois ela foi para a rede social, não foi? Agora a gente tem o posicionamento, a assessoria até liberou uma nota, que é importante que... Em resumo, ele se justifica, o Gustavo e a Andressa, dizendo que o vídeo, essa gravação
e o momento que o Gabriel está ali utilizando o veículo foi dentro de uma propriedade deles. Mas, tipo assim, obviamente, com a intenção de explicar que eles não colocaram a vida de terceiros, de outras pessoas em risco. Mas sim dos filhos deles. Exato. Imagina se sai ali, ó, do lado da estrada, passa um boi, entendeu? Quer dizer, se eu tenho uma fazenda, eu posso fazer na fazenda o que eu quero? As leis lá são diferentes. E as crianças não morrem na fazenda porque ela tem uma redoma de proteção divina? Lei é Gente, lei. Andressa, ela é muito fofa, né? Eu gosto muito dela, ela é querida. Mas dessa vez, Andressa... Mas sabe o que eu vou te falar? Eu não achei que uma atitude tão incoerente viesse dela. Porque ela tem sempre uma postura tão coerente perante tudo. É super mãe cuidadosa, cuidadosa. Perante tudo, com as crianças, com as fãs, com o marido, com ela própria. Mas acho que tem uma coisa ali, cara, acho que é bem assim, a gente tem que falar, é meio cultural, é errado. Mas assim, tipo, meus filhos são meninos, já dirigem o carro do papai. A gente, quando era criança na nossa época, tinha isso. É errado. Bom, eu não tinha nada disso. Eu não andava nem de patinete. A gente tem que se conscientizar que não pode. Criança é criança. Né? E essa coisa cultural do machinho, do menininho, do papai, que também já dirige, não pode. E tem uma questão de educação, na minha opinião, que assim, hoje, aos 7, ele tá se divertindo dirigindo. Talvez aos 15, 16, ele vai pedir para dirigir e o Gustavo vai falar, opa, peraí, filho, não pode. Ou então vai falar, mas ele fala, mas quando eu tinha 7... Não, acho que não vai falar, porque ele até como pessoa pública, ele sabe. Pega o carro escondido e acontece como aconteceu, que a gente mostrou faz um mês, não é isso? Aquele garoto de 16 anos que pegou o carro... Atropelar, não foi esse? Atropelou, matou gente, não morreu, né? Não. Que eu me lembro que estava bem mal. Mas tem casos que pegaram e que realmente mataram, né? Porque aí não sei se a pessoa, ele matou a pessoa. Não sei se nesse caso, mas eu já vi casos que teve gente que fez isso. Mas, gente, não pode, pelo amor de Deus. E outra, né? Você vai ensinando a criança que o que não pode, pode quando você está dentro de algo que é de vocês. Exato. Então, tudo que não pode da porta para fora da minha casa, da porta para dentro, pode? A gente não segue leis do lado de fora? Aí os coleguinhas também vão ver esse exemplo, entende? Isso não é legal. E eu vou te falar uma coisa, isso pra mim me assusta bastante, porque o tempo que eu tinha a casa no condomínio lá do Guarujá, são muitos anos atrás, na época, a polícia, que eu tive casa lá, a polícia não podia entrar no condomínio. Até que teve, fim de ano era assim, tinham crianças e adolescentes que dirigiam carro, tinham crianças e adolescentes que dirigiam aqueles bugzinhos. Acontece muito. Sabe o que aconteceu? Eu não lembro se é invertido ou se era assim. Sei que quem estava no bug era um filho de advogado e quem estava no carro era um filho de um juiz. Os dois menores de idade que não podiam dirigir. O do carro matou quem estava no bug. É isso. E aí, gente, não tem volta. Não tem volta. Imagina como estão esses pais, depois eu nunca mais soube, arrasados e se sentindo culpados por terem, de uma forma ou de outra, permitido aquilo. E nesse caso também, se desse qualquer bobeira, eles iam se sentir culpados. Tenho certeza que o Gustavo e a Andressa iam falar, opa, peraí, nossa, a gente podia ter evitado essa situação. Porque, infelizmente, né, existe o risco eminente ali, é claro, são duas crianças, um inclusive está ali, ó, em pé. Mas felizmente eles tiveram uma oportunidade, eu vejo dessa forma. Eu acho que talvez esse vídeo veio com um livramento. Foi um livramento de talvez no futuro, ou sabe Deus quando, que pudesse acontecer alguma coisa com os meninos. E eles não iam, porque a gente não consegue depois aceitar algo que a gente permitiu que fosse feito, né? Exatamente. E você que faz isso, pelo amor de Deus também.